cada grupo. Então, contem comigo nesse sentido. E hoje aqui a ideia é a gente ter um panorama geral bastante específico, desenhado e mapeado para o perfil de empresa, de organização que vocês, os 35 selecionados, buscam. E é nesse contexto que é o papo hoje. Ivo vai estar aqui me ajudando. Quem quiser fazer pergunta, tirar dúvidas ao longo aí, também fica à vontade para interromper. Você me ajuda a passar o slide? Claro. Só um lembrete, pessoal, tem um espaço na tela direita, na parte direita da sua tela com Q&A. Então, se vocês puderem mandar lá as perguntas, eu vou selecionar ao final para passar para o João. Pode também me interromper, se achar que tem alguma pergunta aqui colocada no tema, também a gente faz um bate-bola, não precisa ser nada rígido, não. Enfim, isso é só uma apresentação, acho que não cabe falar muito mais. Aqui sou eu, meu perfil, o que me traz aqui, do ponto de vista acadêmico, empreendedor, advogado, sou um cara hands-on, já cofundei algumas startups, uma delas muito bem sucedida, outras nem tanto, e ao longo aí dos últimos 10 anos, sempre trabalhando com startup, com tecnologia, com inovação, com vários ecossistemas no Brasil e aqui nos Estados Unidos. Pode passar aqui. Não é aqui. Passo. Primeiro a gente entender o que é uma startup. E aí, para o direito, né, que eu acho que é o tema da conversa hoje, para o direito, para a legislação brasileira, para as regras jurídicas brasileiras, todas elas, a startup não tem muito significado. Assim, eu sou uma startup, isso não significa muito. A startup é um fenômeno econômico recente, ainda muito pouco estudado, ainda muito pouco compreendido no âmbito do direito, seja por legisladores, professores, enfim. Você tem pouquíssimos livros sobre o tema, você tem muitos blogs com dicas específicas, pontuais, mas uma visão geral, uma abordagem, uma estratégia, você não tem, e é isso que a gente vai buscar demonstrar hoje aqui. Pode passar. Aí eu selecionei alguns significados de o que é startup, só para a gente estar na mesma página. O meu foco até aqui tem sido startups de tecnologia, de software, de web, de ciência da computação, mas o que a gente vai conversar se aplica não só nesse contexto. O que a gente vai conversar aqui vai além, eu acho que fala sobre empreender no Brasil, ser inovador e empreender no Brasil, não necessariamente só no âmbito da tecnologia da informação, software, mas um olhar geral. Pode passar. Aqui um pouco do que a gente entende ser uma startup, o que a gente aí é muito direcionado para a parte de tecnologia, mas que também se aplica em diversas outras áreas, e muitas delas dos grupos que foram selecionados fazem parte, atuam. Pode passar. Então, uma startup para o direito brasileiro não tem um significado muito claro. O trabalho que a gente fez foi de mapear todos os principais aspectos que o empreendedor, o investidor, quem está gerindo uma startup, quem está documentando uma startup, quem está, enfim, envolvido diretamente com uma empreitada nos moldes de uma startup, a gente mapeou, buscou mapear e criar um cockpit, se não de controle, pelo menos de orientação, para ajudar no crescer, no desenvolver da organização, da empresa. Pode passar. E é aqui que eu quero chegar. Esse, na verdade, é o principal slide de hoje. Quem quiser acessar de forma mais dinâmica, essa imagem que vocês estão vendo aí agora está disponível online no joãofalcão.com.br e aí lá no site vocês vão perceber que é uma imagem com movimento e que você pode clicar nela e vem muito conteúdo. Na verdade, essa imagem ela representa um mapeamento de
boa parte, se não 100% do direito aplicável hoje ao universo makers, ao universo empreendedor, ao universo tecnológico. E a gente dividiu essa imagem da seguinte forma. Primeiro, ela é feita para ter uma leitura de dentro para fora. Então, ali onde está escrito Startup Law, ali é o início. Então, e a partir dali a gente dividiu em 6 áreas estratégicas. Se vocês perceberem, a primeira em cima é a sociedade, que é a relação entre os sócios, sobretudo. A segunda, a parte financeira, funding, basicamente, tudo que envolve investimento. A parte de propriedade intelectual, parte trabalhista, a parte de tributos e o dia a dia operacional da empresa. Então, a partir dessas 6 áreas estratégicas, a gente desenvolveu o ciclo de vida da startup. Então, se vocês perceberem, tem um ciclo aí, nesse ciclo que vai do verde até o amarelo, são 4 fases no ciclo de vida da startup. Primeira fase de descoberta, validação, eficiência e escala. E a ideia é que em cada uma dessas fases a gente atente para cada um desses elementos que estão indicados aí nessas bolhas, nessas bolas, sendo que o tamanho da bolha, ele é relativo à importância do tema naquele momento do ciclo de vida da organização. Então, eu escrevi 200 páginas sobre essa imagem. Se vocês forem lá no online, essas 200 páginas estão fatiadas nessas bolhas, você pode clicar e aquilo for. Claro que isso não é uma equação, isso não é é um conceito, não é uma equação matemática fechada, isso é um conceito, uma abordagem, uma estratégia. Eu fiz questão, inclusive, de deixar algumas bolas em branco, exatamente para significar isso. Não é, a ideia aqui não é uma abordagem que se basta em si, mas é uma abordagem que a gente busca uma orientação, um monitoramento ao longo do ciclo de vida da startup, dividido nessas 6 áreas estratégicas. Passa para mim, vai. Claro. E aqui nesse próximo slide, ele é ilustrativo, só para vocês terem uma ideia da evolução desse gráfico. Na verdade, a versão final é a 17ª versão. Eu coloquei aí alguns elementos só para vocês entenderem que é algo dinâmico, não é algo estático. Desde quando eu desenhei esse diagrama no início do ano até aqui, inclusive algumas coisas já mudaram, não no que diz respeito à estratégia como um todo, mas ao significado e às leis aplicáveis a cada uma dessas 90 bolas que a gente mapeou. Então, é um organismo vivo que a gente tem que estar sempre buscando. Volta um pouco aí, volta a anterior. Então, eu queria me ater aqui um pouco, um momento na imagem e na fase inicial. E por fase inicial eu me refiro... Tem que escrever bem grande. Não fica muito claro. Talvez o preto. Então, aqui está o elemento central. E dividido em 6 áreas estratégicas. João, só para você ter uma ideia do que está aparecendo. Ih, caramba. Tá um pouco... Tá bom, não tem problema. Vocês estão conseguindo ver direito, galera? Não, tudo bem. É só o conceito. Eu queria explicar a ênfase que eu vou dar no papo hoje é nessa primeira etapa aqui, nessa primeira circunferência aqui, que é basicamente a fase maker, né? Que é a fase que vocês estão, que é esse primeiro ciclo aqui, essa primeira onda, que é a fase de descoberta, é a fase de ideação. Então, a gente vai estar... A ideia é que a gente possa falar um pouco das melhores práticas e algumas sugestões do que vocês deveriam atentar ao longo aí dessa fase makers. Primeiro de tudo, e aí falando aqui em cima sobre a questão dos fundadores, a imagem está aqui, talvez ajude. Então, falando aqui sobre essa fase aqui,
As coisas eu consegui até marcar aqui na apresentação. Aqui, ó. Não dá. Mas, então, na parte da relação entre os sócios, né? Então, o que a gente deve cuidar, mesmo que nessa fase inicial, mesmo que não se tenha ainda produto, serviço, grandes definições estratégicas, mas é extremamente recomendável que se tenha uma cultura de formalização dos acordos entre os sócios, entre o time. E o que eu quero dizer com isso? Um alinhamento básico, um alinhamento elementar. Quando eu digo formalização, eu não estou dizendo tem que registrar a empresa, tem que levar em junta comercial. Eu acho que não é isso, não é a fase em que a gente se encontra, não é essa. Mas é extremamente saudável que se tenha um alinhamento entre os sócios, que se tenha um alinhamento estratégico, no sentido de que, olha, qual é o nosso compromisso? O meu compromisso aqui é full time, o meu compromisso é part-time, olha, contem comigo 24/7, 7 dias por semana. Aí tem uma conversa entre os sócios, entre quem está no barco remando, que é importante ser formalizado em poucas linhas, numa troca de e-mail. Mas é extremamente importante ter essa clareza e alinhamento de expectativas, do ponto de vista da relação entre os sócios. Então, a gente aqui não está falando ainda nem de registrar a empresa, não está falando de junta comercial, de elaborar contrato, nada disso. A gente está falando só de alinhamento, de bullet points, mas que são fundamentais nessa fase maker, para que, na medida em que a coisa for evoluindo e o projeto for amadurecendo, se tenha essa tranquilidade. Olha, somos sócios, quem são os sócios, como é que a gente divide participação e responsabilidade, eu tenho todo mundo em partes iguais, ou não, quem se dedicar mais vai ter um pouquinho mais de direitos e participações, como é que a decisão é tomada, quem tem a última voz, é uma pessoa, é o conselho de empreendedores, são 2 pessoas, enfim. Então, tem algumas questões que são importantes nesse momento inicial. Quem se interessar por, enfim, mais detalhes sobre qualquer referência que eu esteja dando aqui, fica à vontade, a gente vai ter aí semanas, meses para interagir, para eu compartilhar uma série de práticas e de sugestões e de caminhos para que vocês possam, entre si, ter essa conversa. Então, esse é um ponto elementar, esse é um ponto da relação entre os sócios, né? que é a semente, que é o DNA, que é o que de fato existe nesse momento. Disposição e alinhamento entre um grupo de pessoas que desejam construir algo inovador. E aí, quais são as bases dessa relação e dessa construção a ser feita? Então, é um papo olho no olho entre quem está no barco, com alguns pontos, com algumas perguntas, com alguns tópicos a serem conversados, sem, nesse momento, buscar burocratizar demais. É mais um alinhamento, de fato, sobre expectativas e futuro. O segundo ponto é financeiro. A gente está no momento, na fase makers, que alguns de vocês já fizeram algum tipo de aporte, às vezes esse recurso financeiro vem dos pais, dos amigos, da família, às vezes vem dos próprios empreendedores, seja de que forma for, isso precisa ser registrado. Isso precisa ser registrado internamente, para o grupo, isso precisa ficar anotado. Isso precisa ser muito evidente para quem está remando, quem já botou dinheiro, quanto cada um botou e o que aquele dinheiro requer em troca. Aquilo é um empréstimo que a gente vai pagar ao longo dos próximos meses, ou aquilo é um investimento de fato e a gente vai entregar participação do que porventura vier a surgir no futuro. Enfim, então é importante ter, e aí voltando aos antepassados históricos do empreendedorismo, o bom e velho livro contábil. Então, no sentido de um registro com uma planilha mínima, básica, fundamental, de quem botou dinheiro, quanto botou dinheiro, como aquele dinheiro vai voltar, como que o grupo paga, se é com participação, se é apenas um empréstimo financeiro, mas é importante ter isso claro, é importante se falar sobre isso, mesmo nessa fase maker. E aí eu estou falando
de situações que costumam atrapalhar muito o futuro das que dão certo, das empreitadas que dão certo. Então, desalinhamento entre sócios é um ponto que mata uma empresa, e a questão financeira também desgasta muito. Se não tiver clareza de quem botou o quê, quanto, em função de quê, o que pega em troca, como que aquilo retorna. Então, é importante ter também transparência nesse lugar, né? Todo mundo que estiver trabalhando, que tem alguma expectativa de ser sócio, ou já seja sócio, tem direito, a princípio, tem direito de saber e de ter acesso a esses números, a esses valores, do quanto a empresa está pegando, ou a empreitada, às vezes não é nenhuma empresa, mas é importante, é um dado relevante a ser registrado. Depois a gente tem, ainda na fase maker também, tratado a questão da propriedade intelectual do que porventura, da propriedade intelectual que porventura ainda existirá, né? Eu acho que a gente está ainda numa fase muito inicial para falar de fato de propriedade intelectual consolidada, mas já existem ideias, já existe conhecimento sendo trocado, isso tem valor, isso tem expectativas, o grupo divide responsabilidades em relação a isso, e quem vai executar a ideia, como é que essa ideia se transforma de fato em algo relevante do ponto de vista da propriedade intelectual. Então, é importante ter uma conversa entre os sócios sobre isso. Olha, 100% do que estiver sendo trocado aqui vai pertencer à empresa, vai pertencer a essa organização que a gente vai vir a constituir no futuro. Tudo bem, mas é importante ter esse alinhamento. É importante ter 100% do que a ideia aqui está sendo em prol de algo maior que a gente vai construir, que vai ter pernas próprias. E aí, nesse momento, todo mundo vai abrir mão do conhecimento que desenvolveu, das ideias que teve, e colocar isso como sendo um patrimônio dessa organização que será gerada a partir do esforço de vocês. Então, é nesse sentido que é importante os sócios da empreitada se olharem, conversarem sobre isso, que tipo de propriedade intelectual se está buscando, que tipo de inovação pode vir a existir no futuro, e como é que isso deve ser tratado como patrimônio, como ativo do que se busca construir, né? E aí fazer alguns alinhamentos nesse respeito, determinando datas futuras para se transferir os direitos para essa organização, se alinhando de que todos farão isso sem ressalvas. Então, isso também traz muita solidez para o que quer que venha a ser desenvolvido a partir dessa fase makers e nas seguintes. Um outro ponto é a questão trabalhista, que eu acho que nesse momento é menos relevante, embora seja um tema crucial para o empreendedorismo no Brasil, mas eu acho que nesse momento de fase makers, onde, a princípio, eu estou entendendo que todos que estão no barco estão numa relação de empreendedor, muito mais do que uma relação de empregatícia ou no âmbito da questão do trabalho. Eu acho que é muito mais no âmbito da questão societária. Tem uma pergunta aqui legal, eu só vou concluir essa parte da questão trabalhista e retorno ao alinhamento entre os membros da startup. Então, nesse momento da Maker, essa questão trabalhista não necessariamente é algo que vai tomar muito tempo de vocês ou da nossa interação. Mas o ponto principal aqui é o seguinte, seja qual for a relação que se tenha com futuros funcionários da empresa, é importante que isso se dê respeitando 100% das regras trabalhistas, com todas as formalizações devidas. Isso não é simples, isso às vezes tem um custo para a startup, mas é possível fazer. É possível fazer, é possível desenhar formas para atender o que se deseja. Eu quero contratar uma pessoa, mas é por X meses, ou não. Eu quero contratar uma pessoa que é no longo prazo mesmo, full time ou part time. E aí a gente tem que se debruçar no que a legislação oferece e desenhar isso específico para o que a startup e essas relações trabalhistas vão desenvolver no futuro.
mas que eu acho que nesse momento é menos relevante. Vamos aqui, o Ivo marcou uma pergunta aqui para a gente, que é o seguinte: de que forma se formaliza esse alinhamento entre os membros da startup? Pergunta muito boa, é uma pergunta bastante genérica e que é o papo hoje aqui. Então, a forma é uma estratégia de formalização, é uma construção, assim como a tecnologia é uma construção, assim como o produto é uma construção, assim como o serviço é uma construção, essa formalização entre os sócios também é uma construção. É algo dinâmico, é algo que tem que ser conversado periodicamente. A vida de uma empreitada, de uma startup, ela é muito dinâmica, ela muda muito, tem vários momentos de transformação e o mesmo deve acontecer nessa formalização entre os sócios. Então, algumas dicas simples, eu acho que ao longo aí dessas semanas, desses meses, eu posso oferecer algo específico para essa fase makers de vocês, de pontos, questões, perguntas e o que pode ser gerado a partir dessas conversas, mas é importante que se tenha essas conversas, ela é periódica, e aí formalização é simplesmente, por exemplo, os sócios se juntaram para ter uma reunião e tomar algumas decisões em relação ao produto, em relação ao serviço, em relação ao mercado, em relação à estratégia. Ao final dessa reunião, ao final desse encontro, que às vezes é um café, é em pé, é por telefone, é por e-mail, mas ao final tem uma conclusão, ter duas linhas dizendo o que a gente decidiu e todo mundo dá um ok naquilo. Isso pode ser uma troca de e-mail, isso pode ser um guardanapo, isso pode ser... O importante é, no momento que os sócios ou empreendedores se juntarem, se unirem para tomar decisões, que essas decisões elas sejam registradas de alguma forma. Uma troca de e-mail em 2 linhas, em 3 linhas. Então, isso é uma prática que eu recomendo para que as reuniões estratégicas, decisórias, elas tenham peso, elas tenham importância e na evolução da empresa, da organização e da fase maker, vocês vão perceber que esse momento decisório, onde os sócios, os empreendedores só se juntam para tomar decisões, cada vez mais esse momento vai se revestir de alguns rituais. Que nessa fase makers, eu recomendaria basicamente ter 2 linhas sobre todas as decisões que tenham sido tomadas. E aí vocês terem isso disponível para todo mundo, que todo mundo esteja alinhado e as decisões sejam claras, sejam transparentes, para que lá na frente não se tenha dúvida, não, aquilo não foi decidido assim, foi decidido assado, vamos mudar aquilo que decidiu no passado, e aí começa, aí a história vai para outro lugar. Então, como formalizar essa relação entre os sócios? Eu acho que o pontapé inicial é ter certeza que todas as decisões societárias, financeiras, de produto, de serviço, de estratégia, elas comecem a ser registradas por e-mail, no Slack, no Trello, na nossa plataforma, onde o time se organizar, mas ter essa transparência e essa organização das decisões. E aí, claro, a depender do estágio em que cada startup, cada grupo esteja, a gente pode amadurecer mais, os rituais vão se aperfeiçoando, na medida em que o produto e o serviço vai evoluindo, mais dinheiro vai sendo envolvido, às vezes já tem um cliente aqui ou um teste a colar, e aí quais são as responsabilidades que isso envolve, para quem vai essa responsabilidade, quando você não tem ainda uma pessoa jurídica, a responsabilidade é de todos os sócios, a responsabilidade é de um dos sócios, como é que isso funciona, e aí a gente pode ao longo, acho que hoje aqui a gente não vai conseguir tirar todas essas dúvidas específicas que estão na cabeça de cada um, mas eu acho que a gente pode ter vários outros papos, e aí eu acho que abordagens individuais seriam mais produtivas a partir desse pontapé inicial aqui que eu estou fazendo, que é uma grande provocação, na verdade. A ideia, quando a gente conversou com o Ivo e propôs que esse seja o primeiro bate-papo, é para provocar esse lugar na cabeça de vocês. A fase maker está muito direcionada para o hands-on do produto, do serviço, da atividade fim,
mas a gente queria também chamar a atenção na largada para, olha, gente, é importante produto, é importante serviço, é importante competitivo, é importante testar, é importante a gente evoluir e iremos evoluir, mas também é importante pensar numa atividade meio, também é importante pensar em governança, em controles internos, em alinhamentos estratégicos, e isso se dá da seguinte forma. E aí a gente está oferecendo um caminho, existem vários outros caminhos, esse aí é apenas uma proposta nossa de monitoramento, orientação e controle do crescimento da empreitada, do grupo, das relações, dos recursos, da equipe, dos contratos, e de responsabilidade e riscos, né, que fazem parte desse contexto. E aí, seguindo aqui, para a gente terminar a evolução das áreas estratégicas, tem a parte tributária de impostos, que é importante a gente estar atento para isso. Então, tudo que envolver pagamento de imposto, ele tem que se dar, mesmo que a empreitada, no momento inicial, esteja na pessoa física, ainda não estamos constituídos como empresa, então não tem imposto a pagar. Às vezes tem, às vezes mesmo você se organizando na pessoa física, numa fase maker, muito inicialmente, tem que estar atento. É fundamental um olhar preventivo e conservador sobre esse aspecto tributário no Brasil, que é um arcabouço bastante complexo, mas que nessa fase maker também não deve ser muito parte da nossa agenda, a não ser a gente ter certeza que a movimentação financeira dentro de uma empreitada, em muitos momentos, se não todos, requer o pagamento de taxas, impostos, e é importante a gente ter esse cuidado para não tropeçar, não criar nenhum ativo, não criar nenhum passivo. Mas, enfim, aí eu acho também que é um pouco mais na frente. Para quem já estiver num estágio mais avançado, a gente pode conversar sobre isso também. E para quem não tiver, acho que não precisa se preocupar ainda nessa fase makers, mas se preocupe sim se a ideia for evoluir para além da fase makers, e aí é uma área que tem que estar muito atento, sobretudo na escolha do contador e de quem ficar, qual dos sócios ficará responsável por esse mapeamento. Tem duas perguntas na questão tributária que são elementares e que não são tão fáceis de responder, que é o seguinte: que impostos a gente deve pagar e quanto a gente deve pagar de cada imposto que a gente tem que pagar? Então, essas duas perguntas, que imposto pagar, taxas, contribuições, etc., e qual o montante que deve ser pago, essas duas perguntas é o cerne da questão tributária e é o drive ao longo do ciclo de vida da startup. Então, que imposto pagar e quanto pagar de cada imposto? Essas são as duas perguntas, tenham isso em mente o tempo inteiro ao longo do ciclo de vida e da maturidade da startup. E, por fim, tem ali uma sexta área estratégica que eu consolidei, o dia a dia operacional. Então, quando a gente, desde a fase maker até a fase de crescimento, escala, vendas, etc., você tem um dia a dia operacional. Sem dúvida, depois que os sócios se juntam, a primeira agenda é, cara, olha, vamos tirar a ideia do papel, vamos fazer acontecer. E aí você começa a ter uma agenda operacional e precisa, às vezes, alugar um cowork, às vezes uma sala, às vezes um teste com o primeiro potencial cliente. Isso tudo gera risco, responsabilidade, que precisa ser olhado com carinho. Então, a operação, desde a fase maker até a fase de escala, ela precisa estar acompanhada também desse olhar de risco. Quais os riscos que eu tenho em fazer esse teste com essa empresa que é amiga, etc. Tal. Se ao longo dos testes essa empresa tiver algum prejuízo em função do que a gente está oferecendo, do que a gente está testando, eu tenho alguma responsabilidade sobre isso, mesmo na fase de teste? Que responsabilidades são essas? Então, isso são questões que precisam ser pensadas, refletidas, por exemplo. Então, acho que deu para ter aí uma boa visão do todo, né?
dessa mensagem que a gente queria passar para vocês. Olha, o core da Hack Brasil nos próximos meses é a fase Makers. Isso está claríssimo. Beleza, ok. Enquanto Makers, tem outras coisas que a gente precisa estar atento também, além de produto, serviço, prototipação, validação, etc. Que outras coisas são essas? São questões institucionais. Então, esse é o papo de hoje, era isso que a gente queria passar, era essa provocação que a gente queria passar. E espero que vocês tenham muitas perguntas, espero que vocês tenham muitas dúvidas, porque, de fato, a gente está falando de algo aqui bastante complexo, e a ideia não é, em hipótese nenhuma, exaurir ou concluir nenhum pensamento hoje, nesse momento, nessa fala. Muito pelo contrário, é provocar, colocar mais uma variável na cabeça de vocês, na cabeça dos empreendedores, dos 35 grupos selecionados. Olha, tem mais uma variável, para quem não estava atento, tem mais uma variável que seria essa, que é o aspecto institucional, jurídico, legal de uma organização desenhada especificamente para crescer no Brasil. Então, esse é o slide principal de hoje. Tem alguns slides aí que eu vou passar rapidamente, se Evo me permitir, não sei como é que a gente está de hora, de tempo. Não, ainda temos tempo, tranquilamente. Tem algumas perguntas aqui, a gente pode deixar para o final. Não, vamos para as perguntas, é mais interessante. O Marco estava perguntando se você acha interessante fazer esse passo já com algum escritório de advocacia, já envolver algum profissional nessa etapa. Acho que talvez dependa um pouco do estágio que eles estejam. Então, acho que tem gente que está trabalhando com uma ideia bem inicial ainda, já tem algumas que já estão no mercado, então, não sei. É muito legal essa pergunta, inclusive, nessa quinta-feira agora, quarta-feira, aliás, eu parei com um grupo de professores aqui de Harvard, de alunos do mundo inteiro, e a pergunta, e a gente discutiu meia hora, uma hora sobre a pergunta, que era exatamente essa, que é o seguinte: em que momento o empreendedor deve buscar um advogado ou uma orientação jurídica mais estruturada? Em que momento da empreitada? Então, a gente teve um papo sobre isso, depois de analisar um case, etc. E a conclusão foi a seguinte: imediatamente depois de sair do laboratório. Antes, em alguns casos específicos, mas certamente quando sair do laboratório, quando tiver algum produto, quando começar a interagir com terceiros, que não só os empreendedores, nesse momento, a depender dessa relação com terceiros, é extremamente recomendável ter algum tipo de orientação. Quando você começar a compartilhar segredos do produto, do serviço, do teu diferencial competitivo, que é preciso compartilhar quando você vai ao mercado, quando você conversa com o investidor, quando você conversa com o cliente, mas como é que deve ser essa conversa? Como é que deve ser, o que você deve se proteger? Então, a conclusão a pergunta é muito boa, né? Então, no sentido de que em que momento é importante para o empreendedor ir buscar uma orientação formal do advogado? Eu diria o seguinte: sempre que ele achar necessário, sempre que ele tiver uma sensação de que, cara, é importante fazer esse movimento, e para determinar um momento específico no ciclo de vida da startup, eu diria certamente no pós-laboratório, certamente quando terceiros, além do grupo inicial, além dos co-founders, começarem a interagir com o produto, com o serviço, com informações estratégicas. A partir desse momento, eu buscaria, em menor ou maior intensidade, algum tipo de orientação, às vezes jurídica específica, às vezes de uma pessoa sênior que já tem experiência bastante com direito, com isso. Aí vai depender da maturidade de cada um. Eu recomendo, eu tenho a minha tese específica de que quanto antes a gente inserir nos empreendedores, nos co-founders, uma ideia de formalizações, de hard talks, né, das conversas, de conversar as questões difíceis de sociedade, de compromisso, de risco,
quanto antes a gente inserir no DNA da startup essa preocupação com a institucionalidade, com o jurídico, com o legal, quanto antes, sem burocratizar, sem perder o foco na atividade final. Claro, óbvio, não pode ficar uma coisa complexa, densa. Assim como a tecnologia, você tem um MVP da estrutura institucional, jurídico, legal inicial. E aí isso vai ganhando complexidade na medida em que a empresa vai evoluindo. Mas tem que ter, não adianta pensar só no direito, no jurídico, no institucional, no legal, quando deu problema, quando já tem briga, quando os sócios estão se desentendendo, aí vamos procurar um advogado. Aí realmente eu não recomendo, eu acho que o bacana é se ter, pelo menos uma vez por mês, se ter um papo sobre essas questões que a gente está ventilando aqui, mais estratégicas, mais complexas mesmo, de botar uma organização de pé. Então, sobre em que momento envolver um advogado, eu diria que é no momento em que a iniciativa começa a ir além dos empreendedores iniciais. Quando está circunscrito aos empreendedores iniciais, a boa-fé, o alinhamento, e aí já tem disponível, né, muitas dicas de como começar, quais são os pontos. Eu posso disponibilizar isso também, tem alguns pontos que eu recomendo, mas acima de tudo é ter a consciência dessa outra dimensão da empreitada, da fase makers, e ter muito cuidado quando começar a interagir com terceiros, seja para análise de riscos, seja para não abrir informações, tecnologia, aquilo que vocês estão vendo como diferencial, seja lá o que for, está muito atento para isso, porque algumas coisas pontuais podem ser feitas que ajudam muito e dão segurança para o futuro da empresa. O que mais, Igor? Alguma outra? Tem algumas perguntas aqui que são um pouco mais específicas, talvez eu acho que... Vamos lá, passa por elas. Então vamos então. O Marco Marcos pergunta se você acha que a legislação brasileira para o ambiente de startups é adequada. Claro que não. Primeiro, não existe uma legislação brasileira específica para startups, né? A startup é um fenômeno econômico recente no Brasil. São pouquíssimas, assim, é residual o número de regras hoje existentes no Brasil, de leis existentes no Brasil, que foram pensadas especificamente para um universo de makers, de startups, mas a gente tem que se adequar a todas as regras que aí estão postas e atingem o ciclo de vida da startup. Essa imagem que a gente buscou fazer é exatamente isso, mapear os aspectos da legislação brasileira que influenciam ou tangenciam o ciclo de vida da startup. Eu tenho um amigo que define muito bem isso, que ele diz o seguinte, que em relação à legislação brasileira, ele diz que se nos Estados Unidos a turma aqui chama o Vale do Silício, no Brasil é o Vale do Suplício. Então, sem dúvida, o ambiente da legislação brasileira não é favorável, não é adequado para startups e para empreendimentos de uma forma geral. Assim, acho que isso é quase unanimidade no Brasil de que é preciso ter um olhar mais profundo, mais atencioso para o ambiente regulatório, institucional, jurídico, de fomento de negócios, de fomento de empreendedorismo. Mas eu acho que o momento é oportuno, eu acho que as coisas estão mudando, eu acho que a gente tem boas chances de, nos próximos 5 a 10 anos, mudar isso, transformar essa legislação, mas hoje o cenário ele é um cenário hostil. A legislação brasileira para o empreendedor, se a gente não ficar muito atento, é um ambiente complexo e hostil. Agora, tem saída, tem histórias lindas, tem casos de sucesso já no Brasil muito bons, casos recentes. Eu tive o prazer de participar de um desses casos, desde a fundação. Foi uma empresa que a gente desenvolveu com uma tecnologia com a Universidade Federal do Amazonas, na UFAM, a turma tinha um negócio super legal.
e a gente fez todo o caminho até vender essa empresa para uma empresa de capital aberto. Esse ciclo todo se deu no Brasil, uma história, enfim, muito bonita de ser contada. A gente pode até agendar um outro momento no futuro para eu compartilhar esse case específico. Mas, cara, não, a legislação brasileira, respondendo a sua pergunta, não é adequada ao que a gente quer fazer, o que a gente gostaria de fazer. Legal. Voltando a ser um pouco mais específico, o Leonardo Santiago está perguntando se, no caso de uma startup que ainda não formalizou o CNPJ, é possível contratar equipe legalmente? E qual que é o tipo de contrato mais adequado para fazer isso? Cara, é possível, claro. Agora, essa contratação vai ser na pessoa física. Então, algum empreendedor, alguém do time vai contratar o funcionário na pessoa física. E aí você tem imposto, você tem uma relação, aí isso tem que ser visto nesse olhar. Então, embora você não tenha uma pessoa jurídica ainda, você pode ter de forma legal, organizada e formal relações de trabalho, assim como, por exemplo, existe com funcionários domésticos, por exemplo. A gente contrata na pessoa física, a gente assina a carteira pessoa física de pessoa física. Então, nesse momento inicial, onde não se tem um CNPJ, a forma correta, assim, em linhas gerais, eu não sei especificamente no que você está pensando, é formalizar. Pode ser desde é um contrato temporário, são 3 meses, são 6 meses, a gente faz um contrato temporário. Não, olha, é relação empregatícia de fato. Vamos assinar a carteira, então, e vamos ver quais os impostos que recaem sobre isso. Aí vai ser um pouquinho mais de imposto do que seria se você tivesse constituído uma empresa. Mas constituir uma empresa por si só requer recursos e tempo, etc. Então, é por isso que eu falo que é algo dinâmico. Tem que ser desenhado a partir da dinâmica de cada empreendedor, de cada empreitada, mas é possível, sim, na fase makers, que não se tem ainda um CNPJ constituído, contratar terceiros de forma legal, organizada. E aí a gente tem que entender o que esse terceiro vai fazer, durante quanto tempo, qual a relação que vai se estabelecer com ele, para poder dizer, olha, o correto seria assinar a carteira, assinar um contrato, autônomo, etc. E tem algumas opções que a legislação trabalhista oferece. Legal. O Miguel Chaves perguntou aqui se você tem alguma dica de como conciliar o computador e a assessoria jurídica para sentarem e definir melhor o CNAE de acordo com o contrato social, a fim de pagar o menor imposto no Simples. Ele disse aqui que o jurídico dele chegou a dizer que eles deveriam estar no presumido. Você certamente, Miguel, né? Isso. Miguel, certamente você já está num lugar dentro do contexto makers, mas já no lugar maduro, ainda na primeira fase, me parece, mas já no lugar mais maduro. Você já fala de palavrinhas aí de simples, presumido, que já requer você ter um CNPJ e faturamento ou não, número de funcionários ou não. Aí a gente teria que ter um olhar mais específico. Eu fico à disposição, cara, ao longo dessa semana, se você quiser bater um papo específico sobre o teu caso, será um prazer te ajudar, dar a minha opinião. E eu, particularmente, aproveitando sua pergunta para falar de um conceito maior, eu, particularmente, tenho um olhar de que se o modelo de negócio que se busca é de uma startup, ou seja, a gente ou cresce rapidamente, ou então a gente vai fechar a empresa, ou seja, vai ter uma transitoriedade societária de vários sócios, anjos, investidores, né? Então, se o modelo de negócio for de uma startup, essencialmente de uma startup, eu tenho dúvidas se eu recomendaria passar por essa fase de microempreendedor individual, simples, fazer uma limitada, ir para cima, presumido. Eu gosto de uma abordagem que é diferente do que se costuma oferecer em escritórios de advocacia tradicionais.
É uma abordagem que eu desenvolvi muito para o universo de startup. Não é algo que costuma ser assim, na indústria se faz assim e a startup deve fazer assim. Não, é uma abordagem específica para a startup que é o seguinte, você passa pela fase maker com mínimo na pessoa física e validou o protótipo, recebeu o primeiro investimento de terceiro, então tem alguns milestones que fazem com que você tenha que sair da fase da garagem de ideação, que está todo mundo na pessoa física, e você, de fato, ir para um CNPJ, para uma institucionalidade, registrar na junta comercial. O meu entendimento é que essa transição deve se dar, de preferência, já para uma SA fechada. Mas aí é um outro conceito. Por quê? Porque eu estou olhando para uma startup que tem um modelo de negócio de uma startup, que ou cresce rápido, escala ou fecha. Então, se ela passou da fase maker, se ela tem um protótipo, se ela já está faturando, ela para receber funding, às vezes não faz muito sentido, dá muito mais trabalho e no final, no longo prazo, inclusive se gasta mais dinheiro. Se você passar por simples, por presumido, por limitado, às vezes é melhor você sair da fase maker, já ir para uma estrutura mais robusta de ser uma SA fechada, uma sociedade anônima fechada, porque é o arcabouço que investidores e que pessoas que não são da sua relação pessoal vão exigir que você tenha. E é um outro olhar. A gente pode, inclusive, ter um papo específico sobre isso. E aí eu posso te explicar mais sobre essa abordagem, se você quiser aí falar sobre a questão específica do teu caso, do KINAI, do simples, do presumido. Mas, em linhas gerais, o recado que eu queria dar é que existe uma abordagem desenhada especificamente para startup, que é você sair da pessoa física já para uma estrutura mais robusta, que vai ser mais cara, mas que vai te levar para o lugar de escala, de eficiência, que é da startup, né? Que vai trazer investidores, investidores vão se sentir confortáveis em entrar nessa estrutura com você, e é uma estrutura que vai exigir mais governança, mais controles internos, o que é sempre bom para o crescimento da organização. Mas aí é um ponto, a gente precisa ser mais específico, mais para frente a gente vai ter oportunidade. O que mais? Eu acho legal essa discussão. Uma ideia que surgiu da organização, a Lara colocou que a gente pode criar um espaço dentro da plataforma e aí as equipes conseguem comunicar contigo diretamente lá dentro. E aí a gente tira essas dúvidas um pouco mais específicas, que eu acho que também para poupar o tempo de quem não está nessa área. Mas excelentes pontos. Eu acho que a gente pode voltar para uma pergunta um pouco mais geral aqui. Por exemplo, a Juliana perguntou quais são os 2 principais entraves que você vê ou dificuldades para essa fase de descoberta das startups. E como que você acha que eles conseguem superar essas dificuldades? A maior dela, a primeira delas, eu acho que é um alinhamento de expectativa entre todo mundo que está no barco. Essa é a primeira. E é o que mata muita empresa que dá certo lá na frente. Porque um sócio tinha uma expectativa, o outro tinha outra, e aí vocês passaram pelo momento mais difícil, que é validar produto, serviço, mas a conversa ficou pelo meio do caminho de sociedade, de responsabilidade, e aí quando a startup dá certo, aí os sócios brigam, e isso é muito comum, isso é muito comum. Então, certamente, o principal ponto nesse momento é o alinhamento das expectativas entre os sócios. Quanto cada um vai dedicar de tempo, quanto cada um vai dedicar, vai receber em relação a esse tempo que vai dedicar, quais são as responsabilidades e entregas de cada um no tempo. Então, quanto mais madura essa conversa entre os sócios, melhor. E transformar isso numa rotina. Não é ter um papo desse hoje e aí falar sobre isso daqui a um ano. Eu acho que é ter um papo desse de 1 hora, 2 horas, pelo menos uma vez por mês, onde vocês vão tranquilamente sentar com um copo d'água do lado, falar as questões que são duras, às vezes tem cobrança de você cobrar de sócio, é difícil. Então, esse alinhamento, esse papo reto, direto, sem filtro,
com os parceiros, com os sócios mesmo, com os empreendedores falando entre si, sem dúvida, para mim, nesse momento inicial, é o principal, falar os percentuais, todo mundo tem partes iguais ou não, olha, eu tenho 80%, você tem 20%, eu vou me dedicar full time, você vai se dedicar part time, minha responsabilidade é essa, a sua é aquela, e a gente vai pegar dinheiro aqui de fulano, cicrano, e a responsabilidade de pagar esse dinheiro é minha, ou é sua, ou é de todo mundo, ou esse dinheiro vai ficar com parte da empresa que a gente vinha a construir no futuro, ou não. Enfim, então, os papos de sócio, né, de alinhamento, esse para mim é o principal. Assim, um papo frequente de sociedade. E aí minha sugestão é, no mínimo, uma vez por mês, 2 horas, entre todos os sócios presentes, papo tranquilo, para revisitar as participações, as responsabilidades, como é que está a vida de cada sócio, se está feliz com o que está fazendo, se não está feliz, se pretende sair, se não pretende sair, se está procurando emprego e oportunidades fora, se está focado na startup, e aí ter a tranquilidade de que isso vai modelando, isso vai, esses papos vão redefinindo os percentuais e responsabilidades ao longo do tempo, e isso é normal, isso faz parte. Então, certamente isso. E o outro passo, o outro ponto que eu colocaria como destaque é a propriedade sobre o que a gente vier a construir juntos, né? Então, tem que ter sempre muito clareza de, olha, tem alguma propriedade, tem alguma coisa aqui que era minha antes da gente se juntar e eu estou colocando aqui e vai continuar sendo minha, ou tudo que eu estou colocando vai pertencer à empresa. Então, e aí a minha sugestão é, claro, eu acho que todo mundo que estiver no barco, todo mundo que for sócio, o que estiver colocando pertence à empresa. Eu acho que essa é a grande contribuição dos sócios, sem ressalvas. Aí eu acho que tem que ficar muito claro isso, que, olha, tudo que a gente está colocando aqui, ideia, código, funcionalidade, pertence a um terceiro, que é essa empresa que a gente vai criar, e dessa empresa que a gente vai criar, cada um vai ter um percentual, cada um vai ter uma parte. Então, acho que os dois pontos para se ter em mente nessa fase maker, nessa fase inicial, é esse alinhamento entre os sócios e o desejo de dedicar tudo que se sabe, tudo que se construiu para essa terceira entidade, que vai ser a startup, no qual os sócios serão os donos. Vamos lá. Uma dúvida mais geral do Pedro, só para responder e deixar claro, ele está perguntando se é necessário desprender tempo para focar nessa parte mais de Startup Law que você está falando hoje. E eu queria só dizer que o foco da fase Maker deve ser no que vocês propuseram, realmente no desenvolvimento do projeto. A gente vai ter uma pequena tarefa relacionada com o workshop de hoje, sim, vocês vão ter dever de casa. Mas a gente vai definir isso muito bem e com certeza não vai ser o foco principal, não é para gastar muito tempo com isso. É realmente algo para ajudar a definir os próximos passos. Só complementando, então, assim, a gente optou por fazer o primeiro tema, porque é um tema importante, mas não porque deve ser algo que vai ocupar a agenda de vocês durante muito tempo, nas próximas semanas e meses. Acho que a ideia não é essa. A ideia é simplesmente o seguinte, tem um negócio aqui que é importante, a gente vai falar inicialmente para que todo mundo tenha isso em mente, se a perspectiva for empreender, se a perspectiva for crescer com uma startup, tenham isso em mente, retornem a esse tema sempre, fiquem atentos com isso, mas nessa fase e no que a Hack Brasil se propõe a fazer com os 35 grupos selecionados, não deve ser, a ideia é que não seja o foco em hipótese alguma. Legal. Bom, tem várias perguntas que são de mais específico, acho que a gente pode tratar isso separado. Talvez eu acho que voltar agora um pouco para o material que você tem para mostrar. Exato, eu acho que ia ser legal. E aí a gente, como eu disse, a gente vai colocar dentro da plataforma. E eu acho que é um lugar sensacional para poder levar essas interações para frente. Bacana, vamos lá.
Mas posso passar em frente aqui com... Pode ir em frente. Ainda quer falar alguma coisa nesse slide? Não, pode ir para o próximo. Aí aqui é um pouco dessas características elementares. A abordagem que eu estou sugerindo aqui é uma abordagem focada em startup. E aí a gente tem que definir qual é a essência de uma startup. Então, essa abordagem ela só fica de pé, muitas coisas que eu falei aqui, elas só ficam de pé se a gente estiver falando de uma startup que queira crescer rápido ou fechar. Então, cresci, não cresci muito, mas cresci um pouquinho, quero continuar sendo uma empresa aqui, não vou escalar, mas vou ficar aqui. Beleza, isso não é uma startup. Isso é uma empresa, pode até ter lucro, está seguindo ali, mas não é esse modelo econômico que a gente define como startup. Então, crescer rápido, crescer muito, então fecha e a gente faz de novo. Então, essa é uma característica de tudo isso que a gente está falando aqui, a gente está falando para esse tipo de organização. A outra é a transitoriedade societária. O que eu quero dizer com isso? Então, a gente está falando de uma organização, de uma startup que faz parte da essência dela ter vários sócios ao longo do ciclo de vida. Vão ser os co-founders, aí depois vai entrar investidor anjo, aí depois vai entrar venture capital e private equity, etc, etc, etc. Então, faz parte da vida de uma startup você ter sócios entrando e saindo, e isso não pode ser um problema. Isso tem que ser uma coisa fluida, isso faz parte da essência da startup e tem que saber lidar com isso, tanto do ponto de vista da gestão, quanto do ponto de vista jurídico. Então, é desse modelo que a gente está falando, que cresce rápido ou fecha e que tem muitos sócios ao longo desse caminho. Uma outra característica é que os funcionários, os não sócios, geralmente são pessoas que não têm uma relação de fraqueza ou de hipossuficiência em relação à startup. Dentro desse modelo econômico, as pessoas que estejam lá trabalhando, inclusive como funcionários, não só os sócios, geralmente são pessoas que têm oportunidades mil de trabalhar em vários outros lugares, que são pessoas de altíssimo valor agregado. Então, é disso que a gente está falando. A gente está falando de uma abordagem do direito do trabalho se relacionando com um funcionário que não é uma relação fraca em relação à startup. É um funcionário, muito pelo contrário, hipersuficiente. E aí, como é que a gente desenha isso para ser 100% certinho em relação à legislação trabalhista? Então, esse modelo, tudo que a gente está falando aqui, a gente está falando para esse modelo econômico que tem nos funcionários, de uma forma geral, pessoas de altíssimo valor agregado. E, por fim, uma característica desse modelo de startup que a gente está oferecendo esse caminho, é uma startup que você tem sócios minoritários que são estratégicos. Então, historicamente, em organizações que não startups, que não sejam startups, você tem sócios minoritários, mas que não tem sócio minoritário, ele não tem muita relevância ali, ele pode sair, entrar da empresa e aquilo não muda muito a vida da empresa. Na startup é diferente, você tem uma situação onde os sócios são minoritários, mas eles são sócios estratégicos, que enquanto sócios eles são minoritários, mas enquanto equipe, enquanto time, enquanto tecnologia, são sócios estratégicos. E aí como é que a gente lida com isso? É um outro cenário. Então, isso tudo que a gente falou aqui hoje atende a organizações econômicas com essas características. Então, não é one size fits all. A gente está aqui falando não da mecânica, da padaria, a gente está aqui falando de um modelo econômico de startup e aí que tenham essas características na sua essência. E, cara, e aí tem a vida como ela é, né? Ao longo da vida de uma startup tem várias situações difíceis, calote de cliente relevante, como é que se lida com isso e o que pode ser feito para, numa situação de calote, o baque ser menor, o que pode ser feito se tiver um ataque de hackers na tecnologia e trouxe prejuízo para o cliente. Então, tem várias coisas que podem ser feitas no contrato com o cliente, na relação com a Receita Federal, na relação entre os sócios. Tem várias coisas que podem ser feitas preventivamente para, uma vez lidando com situações difíceis que vão acontecer, acontecem,
como é que você tem dispositivos de stop loss, de saber lidar com uma situação de crise e ter caminhos, ter saídas para aquele cenário. Então, esse olhar estratégico também é importante aceitar que várias pessoas e grupos de startups antes da gente tiveram muitos problemas. Que problemas foram esses? Que soluções foram pensadas para que, quando esse problema acontecer, ser mais fácil lidar com ele? Então, é a gente aproveitar aí de todo um conhecimento do ecossistema de situações que costumam acontecer e já se tem formas de lidar com isso preventivamente. E aí um conjunto de recomendações, não só que vão além da fase maker, mas são pilares a serem adotados durante todo o ciclo de vida do negócio de vocês. Primeiro é uma auditoria preventiva e permanente. A auditoria que eu falo é interna, tá? É um olhar dos sócios, é um olhar dos gestores, muito mais do que contratar uma auditoria, e não é uma coisa burocrática, é muito mais a ação de você ter um olhar permanente sobre o jurídico, o financeiro, a documentação, as obrigações da empresa. Isso é uma rotina, ter alguém no time olhando isso permanentemente. Então, isso é uma primeira abordagem que nessa fase maker a gente destacou a questão dos sócios, né? Então, você está recorrentemente alinhando as expectativas do sócio em relação a isso, e aí, na medida que a empresa cresce, você precisa ter essa rotina com várias outras frentes, várias outras questões. Segundo ponto, aquisição do time técnico e de negócios. Acho que qualquer startup que se pretenda de longo prazo tem que estar consolidada nesse lugar de time técnico e de negócio. Você ter um desenho, tem que ter pessoas pensando a parte técnica e tem que ter pessoas pensando a parte de negócio, e esses dois lugares precisam se reconhecer e se respeitar. Entender que há uma complementariedade e que são responsabilidades completamente diferentes e necessárias para que a coisa vá para frente. Em terceiro lugar, eu já falei sobre esse ponto, essa estratégia empresarial binária de você sair da pessoa física e já ir direto para uma estrutura de sociedade anônima fechada, para evitar gastar dinheiro e tempo com junta comercial, com transformação limitada para SA, com registro, enfim. Tem aí um olhar diferente, mas esse é o que eu recomendo. Ir ao máximo até onde der como pessoa física, mas alguns milestones vão acontecer e aí você já ir direto para uma sociedade anônima. O quarto ali é acordo coletivo com o sindicato. Na medida, a gente está além da fase maker, certamente isso não é na fase maker, mas chega um momento, por exemplo, quando se quer ter banco de horas, né? Já estamos numa equipe de 10, 20 pessoas, queremos organizar um banco de horas. Precisa formalizar isso com o sindicato, a legislação requer isso. Queremos formalizar home office. Então, tem essa relação com o sindicato, que é uma relação muito difícil, mas que, se for tratada com carinho, pode dar uma segurança muito grande na formalização de um acordo coletivo desenhado especificamente para a realidade daquela startup, que aí, nesse momento aqui, já está bem mais madura, tá, gente? Isso aqui é uma abordagem para o ciclo de vida completo da startup. E, por último, uma abordagem tributária conservadora. Uma startup, um dos pontos que qualquer investidor olha, e olha com muito rigor, é a questão tributária, além da trabalhista, claro. Então, é sempre bom ser conservador, ser ortodoxo. São muitos os impostos, mas a gente consegue desenhar, planejar e entender, conseguindo ter esse olhar específico de cada startup, de cada grupo, de cada empreitada, atentar. Então, esses são os 5 pontos aí, mas que
eles ganham maior ou menor complexidade ao longo do ciclo de vida da empresa, do negócio. Bom, é isso, gente. Esse era o papo de hoje. Espero que vocês estejam com muitas dúvidas. Espero que vocês durmam hoje pensando no papo de hoje, porque é um papo que fará parte da vida de vocês pelos próximos 100 anos, 50 anos de empreendedor, de gestor, de programadores, de marketing, de recursos humanos, enfim. É um negócio essencial, mas que não deixem com que o tema do papo de hoje se torne... Não pode ser nada complexo. A gente tem que, embora o arcabouço seja complexo, a gente tem que pensar como simplificar isso, como fazer com que, nem uma abordagem de um MVP, de Lean Startup, também ter esse olhar para a questão que a gente conversou hoje, de jurídico, de legal, institucional, que é dinâmico, que precisa ser revisitado recorrentemente, que ajustes são feitos no meio do caminho, que problemas acontecem e a gente vai estar preparado para lidar com eles. Legal, show de bola. Obrigadão, João. Acho que eu falo em nome de todo mundo, foi sensacional. Um material interessantíssimo. Acho que vai ajudar as equipes, independente do estágio que tiverem. Acho que todo mundo teve como aproveitar um pouco disso. Novamente, pessoal, a gente tem um espaço sobre direito dentro da plataforma e eu acho que vale a pena interagir lá. Mais um lembrete sobre a própria plataforma. Quanto mais conteúdo público vocês conseguirem compartilhar, melhor. A gente está querendo realmente fazer um ambiente o mais vivo possível, até mesmo para que todos possam aproveitar. Então, é aprendizado mútuo, né? Aprendizado... Exato. Então, eu acho que a gente pode aprender muito um com o outro. Os perrengues que a gente passa acabam aparecendo mais cedo ou mais tarde. Então, o que vocês conseguirem compartilhar lá, acho que vai ser muito legal para ajudar a criar essa comunidade ainda mais forte. Com relação à mentoria, se vocês ainda não marcaram um call com seus mentores, é bom fazer isso agora nessa próxima semana, já para começar a alinhar o trabalho. Eu acho que é uma das principais coisas que vai contribuir para o andamento nessa fase maker. Então, se tiverem algum problema, entre em contato com os pontos de contato de vocês lá dentro da plataforma. Acho que todas as equipes já estão registradas e sabem quem são os seus respectivos pontos de contato. E como vocês viram na apresentação, tem um contato do e-mail. A gente pede para tentar fazer o máximo possível dentro da plataforma, pelos motivos que eu falei. E qualquer dúvida é só falar com a gente da organização. A gente também gravou esse webinar e vai disponibilizar para vocês, para quem teve algum problema de conexão ou algum problema de registro, quem perdeu alguma parte. Então, em breve, vocês vão receber o link para o vídeo. Então, acho que é isso. Obrigado, João. Maravilha, obrigado. Obrigado, pessoal. Gente. Obrigado pelo tempo de vocês. Obrigado pelas suas perguntas. Até a próxima. Fiquem de olho lá na plataforma que já vai aparecer mais coisa lá para vocês. Valeu. Abraço. Deixa eu desligar aqui.